Alô, pessoal! Já estamos aqui na nossa terceira videoaula da Psicologia da Educação. Nessa terceira videoaula, nós vamos ver sobre três teóricos muito importantes na teoria interacionista. Então, são nesses teóricos aqui que a gente vai começar a estudar um pouco mais sobre a teoria interacionista, que vai mostrar a importância da interação no aprendizagem, tanto do aluno como professor, como outras questões que eles vão abordar. Nós vamos ver, então, o Vygotsky, o Piaget e um pouco de Vallon. Vallon não estava previsto na nossa unidade didática do livro, mas ele é muito importante para a compreensão dos processos da teoria também interacionista. Nós vamos começar com Jean Piaget. Piaget foi muito conhecido, gente, aqui no Ocidente. Piaget ele explodiu por muito tempo, porque devido lá à divisão entre o Ocidente e o Oriente, com a Rússia e os Estados Unidos, por muito tempo nós não tivemos acesso à teoria de Vygotsky. Então, o Ocidente, ele teve primeiro a teoria de Piaget. Já Vygotsky, o conhecimento russo não passava para cá, mas daqui para lá se parecia. Então, Vygotsky vai conhecer mais um pouco de Piaget, e ele, antes de falecer, ele manda uma carta para Piaget, que Piaget vai responder, e nós vamos ver um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, aqui principalmente no Brasil, até pelo menos em 1990, 91, a gente tinha mais a teoria de Piaget. Só depois disso é que nós vamos ver e nós vamos ter acesso com a teoria de Vygotsky, tá bom? Então, vamos lá? Piaget, a teoria construtivista. Então, para ele vai trabalhar a sua teoria com observação de crianças. Gente, interessante que ele começa com a observação, não é de qualquer criança, ele começa observando seus próprios filhos, e a partir daí que ele vai fazer seus estudos com um grupo maior de crianças para poder criar a sua teoria psicogenética. Então, ele vai acreditar na interação do sujeito com o meio físico e social, e com isso vai acabar com a barreira da teoria tanto behaviorista quanto inatista. Então, ele vai fazer a sua teoria, que vai se chamar e ficar muito famosa, que é a epistologia genética, que vai tratar da formação e do significado do conhecimento e dos meios em que a mente humana se desenvolve, desde um nível mais baixo enquanto criança até um mais alto já nós como adultos, tá? Ele vai criar e falar de cada etapa individualmente. Então, Piaget, gente, ele nasceu na Suíça, né? Lá na Europa, como eu disse, já do lado ocidente. Com 10 anos de idade, ele começa a publicar o seu primeiro artigo científico. Com 23 anos, ele se forma em biologia. Então, além de fazer biologia, ele vai estudar também a psicologia. Como ele teve sua base na formação biológica, ele vai começar com estudos voltados para as questões biológicas, por isso ele ainda não vai ter o interesse de estudar as questões mais sociais como Vygotsky faz. Não que ele não acreditasse, mas que não era um interesse para ele, tá? E a partir daí ele vai falar da psicologia experimental com o raciocínio da criança. Gente, ele publicou mais de 50 livros, muito mais do que Vygotsky, porque Vygotsky vai morrer com 34 anos, e Piaget, ele vai ficar a mais, acho que até os 80, mais ou menos, e até o final da sua vida, ele continuou fazendo suas pesquisas e publicando muitos livros. Gente, Piaget foi importante demais, tá? Na época da minha faculdade, por exemplo, eu só vi Piaget, eu não cheguei a ver Vygotsky, né? Era o auge da educação, era a gente estudar sobre Piaget. Então, ele é um psicólogo, biólogo, e ele é considerado um dos mais importantes da educação e da pedagogia. Ele vai se especializar, então, em psicologia evolutiva, tá? E, como disse, ele vai iniciar a epistemologia genética. O que a epistemologia genética vai ser importante? Ela vai investigar a gênese, ou seja, como que se começa a se dar o desenvolvimento do pensamento
humano, certo? Então, ele vai ser conhecido como aquele que vai construir o conhecimento científico do mundo. Ele vai revolucionar e vai derrubar as teorias tradicionais anteriores, tanto as behavioristas quanto as inatistas. Como é que se dá a base conceitual da teoria de Piaget? Então, primeira coisa, ele acredita que o ser humano, desde criança, ele produz, ele constrói o seu conhecimento, não somente validado pelo ambientalismo, nem como o inatismo que já nasce, mas que ele constrói o seu próprio conhecimento. Para isso, gente, ele vai ter se apoiar em 3 princípios. Primeiro princípio dele, ele vai falar que a inteligência humana é uma adaptação biológica. Vocês vão ver aí como que o termo adaptação vai ser importante para ele. E é interessante que essa palavra adaptação vai se dar justamente pela questão dos estudos dele, da biologia, de como que os seres, independente dos seres humanos, eles necessitam adaptar do seu corpo biológico com as condições de vida, né, no ambiente. Então, esse é o primeiro princípio dele, que a inteligência se dá com uma adaptação psicológica. O segundo princípio de Piaget, ele fala que o conhecimento é um processo de construção. Então, como eu acabei de dizer, não nasce nem como behaviorismo, nem como inatismo. Então, são categorias do nosso pensamento, que ele vai se formulando e vai construindo o seu próprio conhecimento. Qual que é o terceiro princípio? Ele vai falar que o conhecimento é elaborado nos intercâmbios entre sujeito e objeto. Vocês viram que no behaviorismo só se importava o objeto, ou seja, aquilo que vem do ambiente. No inatismo só se importava com o sujeito, pois o conhecimento saía dele. Então vai ser com Piaget que ele vai falar do intercâmbio, primeiramente entre sujeito e objeto, numa linha que você vai e vem e um contribui com o outro. Então, para Piaget, sujeito e objeto é que vai construir essencialmente o processo de construção do conhecimento, tá bom? Para ele, para acontecer esse desenvolvimento, gente, precisa de 4 fatores. Ele vai falar da maturidade orgânica, que a gente acabou de falar lá sobre o desenvolvimento biológico. Ele vai falar da experiência, né, que precisa da interação do sujeito com o objeto, se interagir, ganhar experiência, né? E para isso, ele vai falar de 2 tipos de experiência. Ele vai falar da experiência física e a experiência lógico-matemática. O que é a experiência física? Por exemplo, eu estou aqui com um copo. Então, se eu sou o sujeito, esse é o objeto, então é pegando no copo, fisicamente, sem professor nenhum inicialmente, o que eu, que nunca vi um copo na minha vida, posso aprender só com as questões físicas desse copo. Por exemplo, esse copo aqui é um copo de plástico, eu não sei, nunca vi antes da minha vida, eu não sei para que ele serve, mas eu estou vendo aqui que ele está guardando um líquido, né? Então, eu posso utilizá-lo, por exemplo, para guardar líquidos. Então, são conhecimentos que só de pegar no objeto, sem nunca ninguém falar para ele, por exemplo, que isso se chama copo, que ele pode aprender simplesmente na interação dele com um objeto fisicamente. A outra experiência de Piaget, isso é muito importante para a educação, gente, porque vai ser com experiência física que ele vai falar que a gente vai aprender a partir das questões concretas, porque você precisa interagir com o objeto. Quando ele vai falar da experiência lógico-matemática, ele não vai falar simplesmente de eu pegar fisicamente nesse objeto. Ele vai falar do que eu consigo aprender com esse objeto com o meu raciocínio. Então, por exemplo, a questão lógico-matemática. Como eu disse, posso dizer que meu raciocínio, que eu já estou entendendo que isso aqui pode ser guardado um líquido, por exemplo, eu beber água. Mas foi partindo da experiência física que eu começo a construir o meu conhecimento do raciocínio lógico-matemático. Então, vai ser agindo com esse objeto,
esses dois tipos de experiência, físico e lógico-matemático, que a criança vai começar a construir o seu conhecimento, tá? Então, ele precisa da maturidade orgânica, ele precisa da experiência. Vou dar outro exemplo. Amarrar um sapato. Uma criança, por exemplo, de 2 anos, para Piaget, a maturidade orgânica para a criança ali de 2 anos, ele não tem condições de amarrar um sapato, né? Por mais que ele tente ali sozinho, ele vai ver que é uma coisa de pano e tal, mas ele não consegue, ele não tem a maturidade orgânica. Só que, a partir do momento que ele vai ter a experiência lá de pegar o sapato e tentar amarrar do jeito dele, a gente vê isso com nossos filhos, com nossos irmãos menores, ele vai começar a construir esse conhecimento. Outra coisa importante, que aqui não está se tratando, está falando da física e do conhecimento lógico-matemático. Piaget também vai falar do conhecimento social. Por exemplo, vou pegar de volta aqui meu copo. Eu disse que isso aqui se chama copo, mas a criança que nunca viu, está vendo pela primeira vez, ele, por mais que ele pegue fisicamente nesse copo, por mais que ele raciocine sobre a questão lógica-matemática, para ele aprender que isso aqui se chama copo, porque esse conhecimento é um conhecimento social. Certo, gente? O que é um conhecimento social? Porque ele foi construído pelos homens, teve uma intervenção dos homens, como por exemplo, de nomear as coisas. Então, se ninguém nunca disser para ele que isso se chama copo, ele pode inventar outros nomes para isso, mas adivinhar ou ter uma certeza e passar ao longo da vida a chamar isso de copo, ele precisa do conhecimento social. Então, é o conhecimento físico concreto, conhecimento lógico matemático e o conhecimento social. Então, vamos dar um exemplo aqui na área da geografia, certo? Então, eu estou estudando aqui a minha rua, um dos conceitos que a gente estuda na geografia para a gente aprender a se localizar a minha rua, a rua da minha escola. Então, primeiro, uma coisa interessante no conhecimento físico é que eu vá com os alunos até a rua, ver o tamanho da minha rua, como é que ele se dá, se ela é larga, se ela não é, certo, gente? Então, por exemplo, se fosse no curso de educação física, então ir até a rua, fazer alguma atividade na rua, experimentar fisicamente sobre a rua, por exemplo, fazer um jogo algum dia, se fechar a rua, é importante, porque para Piaget, a maturidade orgânica, se eu sou uma criança de 7, 8 anos ou não, eu já tenho condições de ir até a rua, eu não sou um bebê de 2 anos, eu já tenho condições de fazer atividades físicas lá na rua, certo? E a experiência lógico-matemática, como eu disse, na geografia, para me raciocinar sobre a rua, eu sou capaz, depois que eu vou até a rua com o meu professor. Na educação física, eu sou capaz de fazer já atividades que a minha maturidade orgânica me permita me movimentar lá na rua com o meu professor de educação física. Certo? E eu posso começar a aprender outras brincadeiras e outros jogos a partir da gincana que foi feita lá na rua. Mas o conhecimento social, como que se chama esse brinquedo, que isso se chama rua, que esse jogo tem esse nome, vai ter que acontecer na experiência social. Espero que não seja tão complicado, é uma teoria bem complexa, mas se vocês forem entendendo bem devagarzinho, vocês vão ficar aí já craques com a teoria de Piaget. Então, ele vai falar também do terceiro princípio, que é a experiência com as pessoas. Como eu acabei de dizer, por exemplo, se a gente for falar do copo, nessa interação aqui com o copo, que a experiência que se chama copo é a experiência com pessoas, vai ser muito importante nessa mediação entre sujeito e objeto, com a mediação. Por exemplo, o professor, na teoria de Piaget, vai ser importantíssimo, porque é o professor fazendo a intervenção entre essa mediação para me adaptar ao conhecimento do copo, eu vou precisar do que ele vai chamar de assimilação e acomodação. Então, são 3 termos que vocês não podem esquecer na teoria de Vygotsky: adaptação, assimilação,
acomodação para chegarmos na equilibração que nós vamos falar agora. O que é equilibração para Piaget? Então, para mim conseguir fazer essa assimilação e acomodação, eu vou ter que passar por esse processo. Vamos ver aqui. Estão vendo aí um sistema aí que eu estou mostrando para vocês, o processo de assimilação, acomodação, equilibração e que se vai dar por adaptação. Então, para ele, gente, para Piaget, vamos voltar aqui ao nosso corpo. Em qualquer nível, eu vou precisar dessa interação que eu falei para vocês, do sujeito com um copo, para me poder partir da formação das minhas estruturas. Então, é nessa interação, esse processo aqui de interação, ele vai chamar de adaptação. Então, todo esse conhecimento que nós falamos aqui para aprender sobre o copo, eu estou passando um processo de adaptação no conhecimento do copo. Certo? O que é acomodação para ele? Quando eu tô aqui no copo e o professor vem e fala para mim, nossa, legal você... Claro que é uma criança pequena, que nós estamos considerando que nunca viu copo na vida, só um exemplo. O que você achou? O que você entendeu aí sobre esse objeto? Eu entendi que ele é de plástico e que esse plástico aqui é meio macio, o conhecimento físico. Mas o que você acha? O professor pergunta, o que você acha? Para que ele serve? Eu descobri lá vamos dizer que foi no conhecimento lógico matemático, que ele pode guardar líquidos e pode servir para beber água. Então, esse processo de descobertas, a partir do meu contato com o copo, parece estranho, que a gente devia falar assim, que eu estou incomodado para poder entender isso. Mas para ele muita gente não compreende que ele não chama de incomodado. A ideia é que o aluno esteja incomodado para poder pensar sobre o copo. Mas ele vai chamar disso de acomodação. Então, é uma forma que a nossa mente, através da experiência, vai se interagir com o objeto. Então, quando ele está fazendo isso, ele chama de acomodação. Eu estou incomodado e estou querendo aprender. A partir do momento que o professor já interviu e disse para ele que realmente isso é um copo que pode servir para beber água, então ele aprendeu um novo conhecimento e ele já compreendeu isso. Então, esse processo, a partir do momento que ele já aprendeu que isso é um copo que serve para beber água, né? E que tem vários tipos de copos, tem copos de inox, tem copos de vidro, tem copos de plástico. Então, ele aprendeu um novo conhecimento. Esse processo se chama assimilação. Então, entre o processo de acomodação e a construção de novo conhecimento, Piaget vai chamar de assimilação. Eu aprendi, eu assimilei. E dentro desse processo de acomodação e assimilação, né, uma via aí dupla de vai e vem, nós vamos chegar ao que ele chama de equilibração. O que é isso? É que cada vez que eu ficar incomodado novamente, vamos dizer que eu falei sobre esse copo quando eu tinha 4 anos, mas lá quando eu tiver 10, 12 anos, ou quando eu for adulto, eu vou aprender outras coisas, como por exemplo na química, lá no ensino médio, de que se constitui esse elemento plástico. Eu vou aprender na química, eu vou aprender na biologia, um conhecimento mais complexo, ou seja, eu vou sair do meu processo de já aprendi do dia que eu estava equilibrada, que eu já tinha entendido, eu vou passar a ser mediada com o professor de uma acomodação para ter um novo conhecimento que minha maturação biológica já me propõe conhecer, e eu vou aprender um novo conhecimento sobre o copo, né, que é a assimilação, e aí eu vou chegar a um novo conhecimento, equilibração. E para ele, gente, isso é como se fosse uma espiral. Eu tô aqui embaixo, eu acomodei, assimilei, cheguei de novo sobre o copo, mas num nível mais superior. Então, imaginem uma espiral em que eu tô aqui e cada vez eu vou aprendendo mais coisas sobre aquilo
e ter novas equilibrações. Esse processo todo é adaptação para Piaget. Tá? Aos poucos vocês vão vendo como que essa compreensão desse processo de adaptação, acomodação, assimilação e equilibração vai ser o que vai ser a nossa principal contribuição de Piaget lá no processo da escola de ensino-aprendizagem, tá? E para isso, gente, como eu disse que tem um espiral, ele vai fazer, que é muito famosa na teoria de Piaget, ele vai elaborar sobre cada idade do ser humano e vai dizer o que ela vai ser capaz de fazer, tanto com a sua maturidade biológica, como o que ela vai ser capaz de fazer com a sua maturidade e ao longo dos anos esse espiral vai subir. Então, são os estágios piagetianos. O primeiro se chama sensório-motor, que vai mais ou menos de 0 a 2 anos. O segundo que se chama pré-operatório, tá? Que vai mais ou menos de 2 a 7 anos. O terceiro que se chama operatório concreto, que vai de 7 a 11 anos. E o último que é o operatório formal, de 11 anos até ser adulto. Então, vamos ver um pouquinho sobre cada uma delas. Nós vamos começar aqui com o estágio sensório-motor. Como ele é de 0 a 2 anos, Piaget vai dizer que os estudos de uma criança de 0 a 2 anos vai ter mais sobre as questões da criança na percepção sensorial. Então, vai ser mais aquele conhecimento físico. Por isso, ele vai dizer aos professores de crianças de 2 anos que para qualquer coisa que ele aprender, precisa trabalhar com conhecimentos concretos, para que ele possa manipular, tá? Aí, quando ele chega a 2 anos, Piaget vai falar do estágio, que ele vai mudar e ele vai subir no seu espiral, que ele vai chegar no estágio pré-operatório. Olha só, o que é o estágio pré-operatório para Piaget? Então, Piaget vai chamar esse estágio, gente, de inteligência simbólica. Então, o que é inteligência simbólica? Ele vai começar a sair só do processo físico, tá? E ele vai inserir uma coisa que é importantíssimo, tanto para Piaget quanto para Vygotsky, que é a questão da linguagem. Então, com essa linguagem, ela vai começar a fazer novas acomodações, que vai partir de imagens, de palavras, de símbolos, que não estão mais só no concreto, mas já agora, abstratamente, eu já conheço o que é um copo, eu não preciso pegar no copo para dizer que isso é um copo, tá? E nesse jogo, ele vai começar a fazer imitação. Então, você pode, por exemplo, brincar com a criança pré-operatório, tanto com conhecimento físico, como conhecimento abstrato, e a partir dele, eu vou adquirir novos conhecimentos. Então, eu subi no nível só do concreto, já iniciando do abstrato. O terceiro estágio de Piaget, gente, vai chamar um estágio operatório concreto, que vai mais ou menos de 7 a 12 anos. Por que é importante o operatório concreto para Piaget? Para chegar no operatório concreto, gente, ele vai falar... Eu não vou entrar muito no aspecto, que é bem mais aprofundado, não é tanto nosso interesse para compreender, mas mais para quem vai para a área da pedagogia, mas para as outras licenciaturas, né, geografia, história, educação física, só que, por exemplo, a área de língua portuguesa já vai contribuir mais na área da questão da aprendizagem, da leitura e escrita, então é um estudo mais aprofundado também. Então, o que o aluno já é capaz de fazer no operatório concreto? Ele é capaz, por exemplo, de juntar um copo de plástico, um copo de inox, um copo de vidro e saber compreender que tudo aquilo é um conjunto de copos. Então, por que isso é importante? 3 processos que a gente precisa aprender de Piaget, que são processos de seriação, classificação, tá? E o outro de
Seriação, classificação. Me deu um branco aqui, daqui a pouquinho eu falo para vocês o terceiro, que é o processo que ele já é capaz mais de fazer de forma abstrata, tá? Então, ele seria, classifica, isso aqui são copos, ele consegue organizar o copo, por exemplo, menor até o copo maior, tá? Que seria a seriação. Quando o aluno já é capaz, é a conservação, desculpa, a terceira palavra é conservação. Quando ele já é capaz de seriar e classificar, fazer esse tipo de organização entre os objetos do mundo, então ele é operatório concreto. Para ir pro estágio da conservação, que vai ser no estágio das operações formais, ele já tem que ser capaz de fazer a conservação. Então, por exemplo, vamos voltar ao nosso copo de novo. Eu tô com um copo aqui de plástico, pena que eu não trouxe outro copo. Eu tô com um copo aqui de plástico que cabe esse tantinho aqui de água. Se eu pegar um copo mais largo, tipo um copo de uísque, de vidro, e se eu derramar essa água no copo de vidro, a água ela vai se esparramar mais e vai ficar num nível mais baixo. Mas mesmo parecendo que tem menos água, porque está num nível mais baixo, se eu mudar para um outro copo mais largo, ele vai ter que entender que esse mesmo tanto de água que está aqui vai passar para o outro copo e vai se conservar, que é o mesmo tanto de água. Se aqui tivesse 1 litro, aqui também ia ter 1 litro de água. Então, quando ele consegue fazer esse processo, a gente chama isso de conservação e ele já está mudando para o estágio operatório concreto. Ele já vai iniciar a seriação e a classificação desde o pré-operatório, ele vai evoluir, né, nisso e ele vai passar a conservação quando ele já está nesse processo consolidado da conservação dos elementos. Tá bom? Então, com 10 a 12 anos, ela já vai ser capaz de realizar operações, mas ela ainda precisa da realidade concreta, tá? Porque ele já é capaz de seriar e classificar, mas ele vai agora para o processo da conservação, que ele já vai evoluir no espiral o seu processo abstrato. Então, quando ele passar para o estágio das operações formais, que é da adolescência até nós adultos, isso vai ser muito importante, que é nesse estágio que vai acontecer realmente a operação concreta e que a gente vai chamar também de hipotético dedutivo. Por quê? Porque nesse estágio que o adolescente ele vai estar mais envolvido na nossa cultura, ele já vai ser capaz de observar, de raciocinar, ele vai criar ideias, hipóteses sobre aquilo, né? Que a gente vai chamar, como eu acabei de dizer, inteligência hipotético-dedutiva, que é totalmente abstrata. Que não precisa mais dele interagir. Então, por exemplo, no ensino médio, os professores já não trazem tanto coisas concretas. Ele vai direto para a teoria e com essa teoria ele já vai fazer conhecimentos mais abstratos. Tá bom? Infelizmente perde aquela aula gostosa lá da educação infantil, de lidar com as coisas, porque ele já está num novo nível e ele vai ser capaz, por exemplo, como eu estou fazendo com vocês, de aulas puramente teóricas e começar a compreender. Mas, por exemplo, o que seria interessante para vocês, mesmo vocês já sendo adultos, é que eu tivesse, por exemplo, aqui no caso, se fosse uma aula presencial, eu já dei essa aula para alunos de faculdade presencial, que eu levei minhas filhas, que tinham 3 idades diferentes, e eu testei ali com elas para mostrar para os alunos como é que realmente em cada idade uma delas, como que se encaixava dentro dos estágios piagetianos. Mas isso vocês vão aprofundando no estudo aí do curso de vocês. Antes aqui de passar para Vygotsky, então, fazendo um resumo assim bem rápido da teoria de Piaget, ele vai ser interacionista, tá? Ele vai falar da importância da mediação, ele vai falar do crescimento, tá? Cada vez maior do processo de acomodação, assimilação, equilibração e adaptação, e ele vai tratar
dos seus estágios de desenvolvimento ao longo dos anos, que é muito importante da compreensão dos professores para conseguirem aplicar isso às suas licenciaturas diferenciadas, tá bom? Então vamos passar aqui agora pro Vygotsky. É muito engraçado, quando eu era nova, que eu estudava muito Piaget, estudei Piaget até o final da minha faculdade, eu falava que se Piaget fosse vivo, que eu queria casar com ele. Aí, quando eu conheci a teoria de Vygotsky, eu falei assim, Piaget, acho que vou te trair um pouquinho. Acredito, sou apaixonada até hoje com a teoria de Piaget, mas Vygotsky tomou meu coração, vamos dizer assim. Gente, atualmente é a teoria mais moderna que nós vamos ter na área da psicologia, vai ser a teoria de Vygotsky. Vão vir outros teóricos também muito importantes, mas ninguém ainda superou a teoria de Vygotsky. Então, a teoria dele vai se chamar sócio-histórico interacionista. Então, ele vai continuar acreditando na mediação do sujeito com o objeto, como Piaget diz, só que ele vai acrescentar o outro, que pode ser o professor, pode ser um livro, pode ser um colega, que não vai ser simplesmente sujeito-objeto, mas sujeito-objeto e o outro, que para ele vai depender das condições sociais, das questões históricas, ou seja, do contexto em que cada aluno vai estar inserido para que aconteça a aprendizagem. Por que isso é muito importante? Ele quebra a barreira do behaviorismo com muito mais força, ele quebra a barreira do inatismo e ele, de certa forma, ele questiona a teoria de desenvolvimento maturacionista de Piaget. Por exemplo, na questão do exemplo que eu dei do amarrar um sapato, para Vygotsky, com a interação do outro, e não só dele e o sapato puramente, ele é capaz, sim, mais cedo, de conseguir fazer um nó e um laço no sapato. Estou falando de uma forma bem simplista, só por questões didáticas para a compreensão de vocês, tá bom? Então, Vygotsky não vai acreditar nessa questão do desenvolvimento. Ele, inclusive, ele escreve para Piaget falando sobre isso, ele gostaria de conhecer Piaget, mas por questões políticas, um estava, né, no Ocidente e o outro no Oriente, na Rússia, eles não tiveram esse acesso. Depois de muitos anos, né, quando Vygotsky já tinha morrido, que Piaget vai ter acesso aos escritos e ele começa a repensar algumas coisas, mas a sua teoria já estava consolidada, que é a teoria psicogenética. E a teoria de Vygotsky vai se chamar interacionismo sócio-histórico, tá bom? Fiz até um resuminho aí da teoria de Vygotsky. Então, vamos ver com mais calma. É na teoria sócio-histórica de Vygotsky que ele vai elaborar, ele é, na época, antiga União Soviética, hoje nós chamamos de Rússia, tá? Ele vai trabalhar muito nas questões políticas, porque estava aí no período das guerras, né, 1914, ele vai falar da revolução interna lá da União Soviética em 1917, e por causa disso ele entra com essa perspectiva mais política, mais histórica, como eu disse, superando o ambientalismo e inatismo, mas ele quer conhecer a natureza social do fenômeno psíquico da aprendizagem. Então, Vygotsky afirma que o homem se constitui no processo contínuo de interação, dependendo das questões sociais, da base biológica do comportamento humano, sim, como Piaget fala, mas não a nível de desenvolvimento, mas como interação, e que cada um vai construir, sim, como Piaget também diz, o seu próprio conhecimento. Só que para Piaget, para Vygotsky, isso vai acontecer nas relações sociais que o homem se faz, tá? Então,
Quem foi Vygotsky? Lev Seminovich Vygotsky, um nome, né? Lá da União Soviética. Ele nasceu lá, ele, além de estudar muito da teoria psicológica, ele vem de uma família de judeus, que na época, família de judeus, eu acho que até hoje ainda, tinha mais condições econômicas e por causa disso ele teve mais oportunidades de estudo no que ele queria. Gente, Vygotsky, ele vai estudar literatura. Ele fez primeiro curso de direito, ele é advogado por causa dos interesses dele das questões políticas, mas aí ele vai se aprofundando, ele vai dar aula de estética, ele vai dar aula de história da arte, ele tem um interesse muito grande sobre a questão da cultura, né? E ele vai se consolidar na psicologia quando ele vai começar a pensar de como que o ser humano abstrai os conhecimentos, e por causa disso, gente, ele vai começar a estudar medicina. Inclusive, poucas pessoas sabem, Vygotsky, ele vai preso por causa das questões políticas da época dele, que ele se envolve, e boa parte da sua teoria ele vai escrever dentro da prisão, tá? E ele vai morrer muito cedo, porque como ele estava preso, ele contraiu tuberculose, que naquela época não tinha um tratamento, né, devido como nós temos hoje, e ele vai morrer com 37 anos de idade. Gente, é muito pouco em relação ao tanto de coisa, o tanto de conhecimento que Vygotsky deixa pra gente apenas com 37 anos de idade. A teoria dele vai revolucionar a história da psicologia da educação, tá bom? Quando eu comecei a ler sobre Vygotsky, eu achei muito difícil, porque é muito concentrada, muito densa os estudos de Vygotsky, tanto dele quanto seus seguidores. Mas eu encontrei um livro na época, que é um livro assim, muito fácil de compreender, que é esse aqui que eu estou trazendo para quem quiser aprofundar um pouco mais sobre a teoria vygotskiana, que é da autora Martha Cole, e ela vai escrever um livro bem fininho, da editora Scipione, amarelinho. Eu não sei se já tem novas edições, já tem muitos anos que eu li, tá? Então, ele vai falar sobre pensamento e ações, e é um livro muito fácil de se compreender a teoria de Vygotsky, tá? Então, Vygotsky vai acrescentar, quando ele vai trabalhar na área da psicologia, ele vai acrescentar o que a gente chama de interações tá? Interpessoais das pessoas e intrapessoais. Interpessoais nas relações sociais e intrapessoal aqui, que ele vai chamar das teorias que ele vai construir mais sozinho, que são das funções intrapsíquicas, tá? Então, para ele, as funções psicointelectuais superiores, que são já um conhecimento mais avançado, ele vai se apoiar nos modos do desenvolvimento da criança, nas atividades das relações sociais, para depois ele levar para as relações interpsíquicas, para poder chegar a essas estruturas superiores. Aqui nós temos dois grandes e principais seguidores da teoria vygotskiana, que é o Luria e o Leontiev. O Luria, ele vai caminhar mais no estudo das teorias da linguagem, mas vai apoiar principalmente os estudos dos linguistas, tá? Por exemplo, a Emília Ferreira estuda muito Luria, inclusive quando ela vai criar a sua teoria, a gente até confunde um pouco com a teoria de Luria. Já o Leontiev, ele vai caminhar mais para a questão neurológica, mais da questão do que Vygotsky, ele chega a abrir, por exemplo, cadáveres, ele quer compreender como se dá o cérebro, para ele entender como que as questões neurológicas vão influenciar
na aprendizagem. Então, por exemplo, Leontiev, ele vai ajudar muito mais na área da medicina, tá? Na área biológica, e nas teorias abstratas que não sejam das linguistas que o Luria vai escrever. Tá? É uma pena nós não temos tempo aqui de apresentar e estudar detalhadamente a teoria dos dois, tá? Mas se alguém de vocês interessar, vão procurar o conhecimento sobre isso, tá bom? No curso de pedagogia, além do estudo da disciplina Psicologia da Educação, eles vão estudar a psicologia do desenvolvimento, separado, a psicologia da aprendizagem, separado. Então, eles vão ter várias outras disciplinas da psicologia que vão aprofundar. Já nas licenciaturas, educação física, na licenciatura de geografia, história, essas outras licenciaturas específicas de alguns conteúdos da nossa base nacional comum, provavelmente vocês vão ter só essa aula comigo, que é da psicologia que influencia na educação. Por isso, nosso livro didático, o nosso conteúdo é bem denso e grande para vocês, tá? Por isso, os nossos vídeos eles são mais longos do que uma aula normal de outras disciplinas que vocês têm ou terão, porque foi juntado tudo bem de uma forma reduzida, apenas em uma disciplina para vocês, tá bom? É interessante, para continuar a falar aqui, tanto de Piaget quanto de Vygotsky, um complementa e fala muito, e os dois ainda, a teoria deles ainda está muito ativa na nossa sociedade hoje, é a questão da linguagem. Tanto Vygotsky quanto Piaget, eles vão construir muito do que eles acreditam, do que se constrói o conhecimento, a partir do momento que a criança adquire, o ser humano adquire a linguagem. Então, tanto Piaget quanto Vygotsky, nos primeiros anos dos seus estudos, eles vão escrever, sem se conhecerem, um livro chamado Pensamento e Linguagem. Os dois, gente, o mesmo nome, mas ainda não se conheciam, tá bom? Ainda falando um pouquinho de Luria, ele, como eu disse, ele vai ser influenciado nas questões linguísticas, ele tem uma base vygotskiana pelas questões políticas, vai ser influenciado muito pela teoria de Marx, tá? Principalmente por causa das questões comunistas lá na União Soviética na época, eles são contra, eles são da esquerda e eles vão se apoiar muito na teoria de Marx, tá? E por causa disso, ele vai falar das origens das formas superiores, do comportamento consciente e das relações sociais que o indivíduo vai se dar com o mundo exterior. Só que ele fala que o indivíduo ele não pode ser considerado somente do ambiente, que senão seria behaviorista. Ele fala que o aluno ele vai atuar ativamente, como Piaget também falou, e por isso eles são chamados de teóricos interacionistas. Então, o aluno atua ativamente no seu processo de construção do ensino-aprendizagem. Então, Vygotsky, ele vai falar algumas sua tese, que ele vai falar sobre a importância da relação do indivíduo com a sociedade, ele vai falar sobre a origem cultural das funções psíquicas, que Leontiev vai continuar seus estudos quando Vygotsky morre, ele vai falar do cérebro, da base biológica, do funcionamento psicológico, e ele vai falar da mediação, que é o que nos interessa no estudo da psicologia vygotskiana, para os professores da época, como os professores atual, da importância da mediação do professor, de outros também. Vygotsky fala do sujeito, objeto e o outro, mas na sala de aula, principalmente do professor e dos seus colegas. Então, o que é mediação? De uma forma simples, eu já falei, que é
essa relação, por exemplo, na sala de aula, do aluno com o conhecimento que ele está adquirindo, com a mediação do professor. Só que para ele vai falar de alguns conhecimentos mais teóricos, que eu não vou também abordar aqui, que ele vai falar dos instrumentos e ferramentas, dos signos, de como que isso vai se dar. Tá? É mais aprofundado, deixei aqui a importância para você só da relação da mediação com o professor. E essa mediação, gente, ela vai se acontecer também de uma forma semiótica, que, como eu disse, lá com estudos que vão continuar com Leontiev, para Vygotsky, ele vai falar sobre as questões psíquicas que vão acontecer nessa mediação. E voltamos aí à questão que eu já explorei bem da importância da linguagem, tá? Que vai organizar o que o aluno sabe, tá? E ele vai verbalizar isso com a linguagem, vai ser muito importante para o diagnóstico do professor, de compreender o que o aluno sabe, que para Vygotsky se chama conhecimento real, tá? Que ele sabe no momento, e que para ele chegar a um novo conhecimento que nós vamos ver aqui. Então vai ser muito importante esse pensamento verbal da linguagem com sistema de signos. Vou dar um exemplo de signos bem simples para vocês entenderem. Na aprendizagem da leitura e escrita, vamos falar da palavra pato. A palavra pato para Vygotsky, inicialmente, os instrumentos que vão ser necessários para que o aluno aprenda, ele não vai estudar português, viu, gente? Eu estou só dando um exemplo. Mas para que o aluno aprenda a palavra pato, vai ser o significado do que é um pato. Então, é da relação dele com o ambiente, conhecer o que é um pato, é mais importante do que as letras P-A-T-O, pato, tá? Então, a gente chama isso aqui de significantes, porque são as letras, tá? E chamamos de significado, o que é importante aprender para compreender como é que se dá a palavra. Então, que o significado é mais importante, inicialmente, do que o significante, tá? Por isso, quando a gente vai ensinar hoje o alfabeto para as crianças, a gente pede muito para os professores e a gente orienta que não adianta aprender A, B, C, D, E, F, G, H sem um contexto sócio-histórico da palavra A. Por exemplo, é muito comum os professores, as palavras que começam com A, abacaxi, abacate, o que é? O som, tá? É por aí. Então, desde o nascimento, Piaget vai acreditar que o indivíduo ele é cercado por um mundo criado pelo homem, ou seja, alimentos, vestiários, instrumentos, linguagem, que vai refletir questões que foram construídas e criadas pelo homem, que vai refletir nos conceitos, nas ideias e, consequentemente, no desenvolvimento mental. Então, assim, aqueles termos de Piaget lá, que vocês viram de conhecimento físico, conhecimento lógico-matemático, aqui em Vygotsky vai ser mais importante, vai ser o conhecimento social, tá? Que vai se dar nas relações do contexto sócio-histórico e da cultura humana. Então, como que se dá a importância dessa interação? Então, para ele, a presença do outro é extremamente fundamental. Isso vocês têm que compreender, não pode sair daqui dessa aula sem entender isso, que para Vygotsky, por ser um interacionista, que a presença do outro, no caso da sala de aula, o professor, é fundamental para o princípio de desenvolvimento, tá? Da formação do pensamento e de como isso vai se dar, tá? Nós temos aí uma frase aí da Davis, que é a Cláudia Davis, que vai estudar muito na área dela, já em 1991, os estudos vygotskianos, tá bom? É interessante que a gente pergunta assim, como é que chegou a teoria vygotskiana no Brasil? Ela demorou muito a chegar, como eu disse, já foi na década de 90, já chegando aí, né, no ano 2000, demorou muito pra caramba. E a Cláudia Davis vai ser uma das que vai trazer. Eu conheci pessoalmente a Esteba,
eu esqueci do nome dela completo, mas começa com Maria Esteban. Ela foi à Rússia compreender lá os seguidores de Vygotsky para compreender o processo da teoria. Ela esteve aqui ela mora aqui no Brasil, ali na região de Campinas, e ela foi uma das primeiras a trazer com os estudos, sabe de quem? Vygotsky vai estudar muito, como ele quer entender como se dá o conhecimento, ele vai estudar muito crianças especiais, principalmente crianças com síndrome de Down. Ele fala assim, se eu compreender como uma criança especial aprende, vai ficar muito mais fácil de eu compreender uma criança normal. Então, ele cria um laboratório de crianças especiais para elaborar. E essa teórica que eu falo, que é a Maria Tereza Esteban, lembrei. A Maria Tereza Esteban, ela esteve na cidade onde eu moro para dar uma palestra, eu fiquei assim, babando, e ela vai falar todo desse processo do desenvolvimento, da interação para os estudos de Vygotsky com crianças especiais, da importância da linguagem para criar a sua teoria. Tá? Então, para Vygotsky, tem 2 eixos no processo de desenvolvimento da criança. E esses eixos, para eles, estão entrelaçados, interdependentes. Quais são esses 2 eixos? Vamos ver. Ele atribui à cultura um papel fundamental. Ele fala que a aprendizagem sempre envolve relações entre pessoas. Ele fala da relação do sujeito com o mundo, é sempre mediada com o outro, no caso da escola, com o professor, que a gente traz a teoria dele para o nosso interesse, né? E ele vai falar que o outro nos possibilita conhecer o mundo. Então, mesmo eu nunca ter ido à Europa, com os estudos, os conhecimentos, as relações trazidas nas relações humanas de quem já esteve lá, de como que é a Europa, tá bom? Então, ele vai falar também do que eu disse, que é da importância dos significados para compreender o processo de ensino-aprendizagem. Então, os 2 níveis de desenvolvimento de Vygotsky, nós vamos chamar aqui, eu comecei a dizer lá do desenvolvimento real, nós vamos introduzir aqui, gente, como eu disse lá no Piaget, é importante conhecer os processos lá de desenvolvimento, sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto, em Vygotsky vai ser o que a gente chama de ZDP, é um apelido, ZDP. O que significa ZDP? Vamos ver aqui. ZDP é uma zona de desenvolvimento proximal. É no ZDP que Vygotsky vai falar que a criança aprende. Então, nós temos aí nesse desenho conhecimentos científicos externos que vão influenciar, conhecimentos espontâneos que vão estar tudo interagindo, tá? Na zona de desenvolvimento proximal. Mas para estar na zona de desenvolvimento proximal, eu vou pegar aqui 2 objetos, meu copo e meu celular. Então, para Vygotsky, aqui onde inicia é o nível de desenvolvimento real, ou seja, tudo que o aluno sabe hoje, agora, sem a ajuda de ninguém, ele chama de zona de desenvolvimento, é o nível de desenvolvimento real. Quando a gente dá uma prova, por exemplo, o aluno, a gente vai descobrir o que ele sabe, sem a ajuda de ninguém. Que ele já assimilou, que ele já aprendeu. Então, esse aqui é o zona de desenvolvimento real. Esse lado de cá, que seria o nosso copo, Vygotsky vai chamar de nível de desenvolvimento potencial. Ou seja, a tudo aquilo que eu posso aprender, que eu ainda não tenho consolidado, ainda não é real para mim, mas que para mim conseguir aprender, eu tenho potencial de saber isso. Vamos voltar aqui naquele exemplo do copo. A criança já sabe o que é um copo na questão física, é um desenvolvimento real, tá? Mas para chegar a todos os conhecimentos sobre esse copo, ele tem potencialidade para aprender isso, mas que isso vai se dar aqui no meio, ó. Que na interação do que ele sabe, do que ele pode aprender, com a interação aqui das relações sociais, com as relações das pessoas, que vai se chamar esse meio aqui,
entre os dois vai se chamar zona de desenvolvimento proximal. Gente, zona de desenvolvimento proximal é muito importante entender na teoria de Vygotsky. Porque todas aquelas etapas que Piaget fala, Vygotsky não fala de etapas. Ele fala simplesmente que o que eu sei e o que eu posso aprender tem que acontecer nas relações. Independente se eu tenho 2 anos para amarrar um sapato, a minha maturidade biológica não é o principal. O principal são as relações e as mediações para acontecer o processo de ensino-aprendizagem. Então, no caso do professor, ele tem que entender o que o aluno dele já sabe. Ele tem que entender, por exemplo, nos anos iniciais, ele tem que entender o que o aluno é capaz de aprender, que seria, teoricamente, o conteúdo que o professor vai passar. Por exemplo, vamos falar aqui das 4 adições. Eu quero que ele aprenda a somar, subtrair, dividir e multiplicar. Ele ainda não sabe, mas vamos dizer que ele sabe pelo menos somar. Então hoje ele está aqui no real que ele só sabe somar. Ele vai ser capaz de saber as 4 operações, mas ele só vai conseguir isso se tiver a relação com as mediações. É uma zona mesmo, gente, dessas todas as interações que ele vai chegar. E quando ele chegar aqui no potencial, que ele já aprendeu as 4 operações, esse potencial passa para cá, passa a se tornar novamente o que a gente chama de conhecimento real, porque isso ele já aprendeu. Ele vai passar por processo de novo para ele chegar adquirir o que ele seria capaz, mas que ele não sabia antes, que vai acontecer nas zonas de desenvolvimento proximal. E aí vai, do real para o potencial, na relação do ZDP, do real para o potencial, também nessa ideia do espiral, tá? Que vai vir da teoria dialética, lá, principalmente de Karl Marx, dos estudos, né, do capitalismo, do comunismo, é mais profundo, que vai falar dessa sair de um nível e para níveis mais adiantes. Piaget do jeito dele e Vygotsky do jeito dele. Para Vygotsky, isso vai chamar das questões mentais superiores, onde é que ele chega, mas que ele começa inicialmente umas questões mentais mais primárias, tá bom? Então, é na ZDP que vai acontecer a aprendizagem para Vygotsky. Então, o professor deve favorecer essa zona de desenvolvimento de aprendizagem, por exemplo, em atividades em equipe, porque sozinho numa carteira não vai acontecer, em atividades que eles pesquisem, em atividades que o professor, se ele estiver sozinho, o professor está ali fazendo a intermediação, senão não se dá aprendizagem para Vygotsky. Tá? Então, o professor tem que atuar como mediador da criança e do mundo. E é nessa mediação com esses parceiros que eles vão possuir habilidades parciais para se desenvolverem e chegar em habilidades totais. E aí, para isso, são os processos psicológicos constitutivos do conhecimento humano, que vai se chamar também na teoria das ideias básicas de Vygotsky, tá bom? Então, o indivíduo nasce num meio sociocultural e assim ele se constitui. E é importante conseguir identificar quais são esses processos que estão em ação para o professor saber fazer uma intervenção correta. Voltando aqui para o processo de aprendizagem da leitura e escrita. Se o professor não compreender em que ponto que o aluno sabe para aprender a palavra pato, o seu ponto real, como é que ele vai saber mediar? Tem professores que compreendem muito bem o processo de leitura e escrita. Então, por exemplo, se ele já vai direto do real para chegar ao potencial, muita gente consegue, a gente chama, nossa, que professor bom. Às vezes não conhece o que está por trás. Será que ele fez estudos? Por exemplo, lá no estudo de Lúria, foi para os estudos da Emília Ferreiro, né, e por aí vai, de todos os estudos que tiveram para compreendermos melhor como ensinar a leitura e escrita para os alunos.
Eu já fui alfabetizadora, eu escrevi livros sobre alfabetização e eu tinha facilidade de escrever, de ensinar uma criança a ler e escrever com 1 mês, 2 meses. Hoje em dia nós temos situações que levam um ano inteirinho para uma criança aprender a ler e escrever, e dependendo dos processos individuais, a gente tem professores, temos alunos no ensino médio que ainda não sabem ler e escrever. Então, quando o professor conhece exatamente o ponto que ele está, a intervenção dele vai ser mais diretiva. Quando ele não conhece, ele fica dando atividade bibliografada, enrolando a aula, porque ele não sabe direito ensinar ler e escrever. É só um exemplo, tá, gente? Novamente eu digo um exemplo para vocês compreenderem de uma forma mais simplificada a teoria vigotskiana, tá? Então, para isso, é conhecer os processos psicológicos para poder, com a mediação, ter um processo de aprendizagem mais efetivo. E ele vai falar que alguns dos processos importantes vai ser a memória, a percepção de como mudou com o conhecimento, a atenção, a emoção, são os processos complexos que vão auxiliar na elaboração dos conhecimentos, tá? Então, é um estudo mais aprofundado da teoria dele. Então, por que ele fala que a atividade externa, conhecimento externo dele, como que ele vai ser internalizado? Então, vai falar que se o ser humano é ativo e para acontecer essa internalização, ela vai ter que interagir nas relações sociais, né? Sair do real e nós vamos no desenvolvimento potencial nessas relações e para ele chegar a um novo desenvolvimento real, que é o conhecimento já internalizado, tá bom? E aí ele sai do interpessoal para o intrapessoal. Chegamos aí também de uma forma bem resumida na contribuição de Vygotsky para a educação. Então, ele, como eu disse, vai ser importante a atuação do professor, que tinha caído muito lá no inatismo, que o seu aluno já nascia sabendo, então o professor não tinha muita diferença na sala de aula, mas para Vygotsky ele é essencial que os professores aprendam a descobrir o desenvolvimento real, em que ponto que os alunos estão, para chegar ao desenvolvimento potencial através da ZDP, tá? Mas isso tem que ser feito nas relações, nesse processo, para atingir novos conhecimentos. Então, eu acho que eu fui bem redundante aí, dessa forma resumida de Vygotsky, do processo e da importância da ZDP e da atuação do professor ou de outros mediadores nesse processo de ensino-aprendizagem. Nós vamos passar aqui para o nosso terceiro, a nossa videoaula, que é o Vallon. Como eu disse, ele não está lá no nosso livro didático, ele está precisando ser um pouco atualizado mesmo, mas eu acredito porque o conhecimento é muito denso, as autoras do nosso livro preferiram deixar Vallon de fora. Então, eu não vou cobrar muito questões de avaliação sobre Vallon, só o principal. Por exemplo, não pode sair sem saber que o principal da teoria de Vallon vai ser a importância das emoções. Isso, mesmo que você não saiba direito sobre a teoria de Vallon, se alguém falar sobre Henri Vallon para você, você fala, é aquele autor que para ele é importante as emoções. Isso eu vou cobrar de vocês. E para falar dessas emoções, ele vai falar como que as emoções humanas são importantes para adquirir o processo de ensino-aprendizagem. Ele também é um autor, um teórico interacionista, por isso eu coloquei ele aqui nesse grupo do nosso estudo de hoje, que os principais são Piaget, Vygotsky e Vallon. Então, ele vai falar do sentimento, da paixão e da motricidade para se aprender um conhecimento, tá?
Então, ele não fala que é só questões externas, igual o behaviorismo. Ele não fala que é só uma questão inata, interna, como inatismo, mas ele vai falar do conceito de mediação, da importância dessa mediação, que tanto Piaget e Vygotsky falam, mas ele vai falar da importância disso de uma forma afetiva. Isso vai ser muito importante na teoria de valor. Então, ele nasceu na França, ele é um francês. Ele também, como os nossos outros, estudaram muito. Antes de fazer psicologia, ele passou pela área da filosofia e da medicina. Talvez por essa área da filosofia, ele vai mais assim para esse lado dele, da importância do significado do mundo, das relações afetivas, né? E ele se forma em 1902, já com 23 anos, ele já estava compreendendo com muita facilidade os estudos. E ele, por causa também, igual o Vygotsky fez, não, Piaget já não fez, porque ele foi mais da área biológica, né? Mas Vygotsky fez os estudos na área da medicina para compreender o cérebro, e Vallon vai para a área da medicina querendo compreender não simplesmente o cérebro, mas como que as emoções se dão nesses processos humanos, tá? Ele vai viver numa fase também difícil, como os outros, as nossas 2 guerras mundiais. Inicialmente ele vai atuar como médico, tá? Na Primeira Guerra, e depois ele vai atuar mais nas instituições psiquiátricas. O pressuposto dele é que a inteligência para Vallon é genética, também numa organização social, mas para atuar essa estruturação supõe uma intervenção da cultura. Então, tanto Piaget quanto Vallon vão falar da teoria psicogenética, tá? Piaget inicia com essa teoria, mas Vallon também vai estudá-la, principalmente nos domínios afetivos, cognitivos e motores, que vai falar sobre a motricidade, tá bom? Para isso, ele vai falar sobre as 4 conceitos importantes: afetividade, emoções, formação do eu, o movimento, e a inteligência, que ele vai falar da inteligência dentro de uma cultura mais humanizada, tá? Também, como um interacionista, ele vai falar disso com uma intervenção também importante do professor, tá bom? Eu não vou tratar aqui dos estágios dele, mas eu trouxe aqui no nosso slide para quem quiser compreender um pouco melhor. Como eu não vou cobrar, eu estou só passando um pouquinho da teoria de Vallon para vocês não passarem sem conhecê-lo, tá? Mas tá aí, depois quem quiser pesquisar um pouco mais sobre ele, tem os estágios também, igual Piaget fez. Vallon também vai falar dos estágios numa perspectiva mais emocional. E para isso ele vai falar das leis reguladoras do processo de desenvolvimento, tá? Também não vou aprofundar, também não vou ler nem discutir aqui com vocês, só para vocês conhecerem que ele vai falar também em sequência de estágios, igual Piaget falou, tá? O que importa então pra gente, que eu trouxe Vallon aqui de uma forma bem resumida para vocês? Qual que é a implicação dele na educação? Ele vai deixar uma nova concepção sobre motricidade, da emotividade, da inteligência humana e, sobretudo, de uma maneira original de pensar a psicologia infantil e reformular os seus problemas. Ele vai defender a ideia de que a educação necessita acompanhar o desenvolvimento do estudante sem impor dificuldades, obstáculos, que isso tem que ser de uma forma mais humanizada, mais emotiva. Não tem que ficar fazendo desafios só para complicar, tá? Que o professor ele pode fazer isso de uma forma mais humana. E isso vai ser muito importante para quem vai estudar Vallon e para a gente levar um pouquinho, né, gente? O nosso mundo está muito difícil dessa emoção de Vallon para nossa sala de aula. Trouxe aqui mais uma indicação de um livro,
também, que eu li bem no início, lá acho que foi em 1995 eu li esse livro, estou ficando um pouquinho mais velha, que vão ter 3 unidades. Na primeira unidade, o autor Yves Delataille vai falar sobre Piaget, a Marta Coll vai falar de Vygotsky, aquele que a autora que eu mostrei, aquele livro amarelinho, e a Heloísa Dantas vai falar um pouco de Vallon. Para quem gostar aí de uma leitura mais rápida e fácil de compreender sobre os 3 autores, tá aí a indicação desse livro, Piaget, Vygotsky e Vallon, Teorias Psicogenéticas em Discussão. Tá bom? Gente, a gente chega aqui ao final da nossa terceira videoaula. Lá no fórum de discussões, eu quero que vocês comentem um pouco sobre cada uma das teorias. Eu deixei as orientações lá e principalmente como isso vai interferir na escola de vocês enquanto professores. Tá bom? Eu deixei lá também no nosso ambiente de aprendizagem a atividade colaborativa, tá bom? E qualquer dúvida vocês podem estar postando lá no fórum de dúvidas para mim ou entrando em contato. Gente, um grande abraço, até a próxima videoaula.